De um lado, a dieta mediterrânea medicamente renomada, uma eterna favorita entre os nutricionistas. A concorrente, a popular dieta cetogênica, conhecida por restringir os carboidratos a pequenas quantidades por dia. Um estudo feito com 33 pessoas comparou essas dietas. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Essa foi a manchete que foi traduzida aqui no Brasil nos veículos de comunicação. Mas antes mesmo dessa publicação, você já tinha escrito uma postagem lá no blog Ciência Low Carb, que está sempre atualizado com as notícias principais e os estudos que saem a respeito de nutrição e dieta, incluindo low carb cetogênica. Pois é que o autor principal desse estudo, o Dr. Christopher Gardner, que é um autor importante lá da Stanford University, então quando eu vi que saiu um novo ensaio clínico randomizado daquele grupo, eu fui rapidamente ler. E o que me chamou a atenção é que a ideia era bem interessante. O Gardner, ele é um sujeito que ele já vem há algum tempo tentando mostrar que é mais importante a qualidade da dieta do que exatamente os macronutrientes. Então, existem incontáveis estudos mostrando que uma dieta low carb ou cetogênica é superior às famosas dietas low fat, essas de baixa gordura. Mas o Gardner dizia, claro, porque a low fat é cheia de farinha, a low fat permite açúcar, então comendo pão e sucrilhos e tal, realmente não tem como qualquer outra dieta não ser melhor, né? E é o que se vê nos vários estudos. E aí o Gardner fez um tempo atrás, em 2018, um estudo no qual ele comparou uma low carb bem feitinha com uma low fat bem feitinha, ou seja, uma low fat sem muito açúcar, sem farinha refinada, e aí os resultados foram semelhantes. Que você chamou de low carb. Exatamente, eu botei uma postagem na época chamada O Triunfo da Dieta Low Carb. É bem verdade que naquele estudo houve um problema grave, que era o fato de que depois do início do estudo era permitido que as pessoas aumentassem os carboidratos no grupo low carb ou aumentassem a gordura no grupo low fat até se sentirem confortáveis. E elas acabaram se sentindo confortáveis com 130 gramas de carboidrato por dia no grupo low carb, que está praticamente no limite entre o que já não é mais considerado uma dieta low carb, e 42 gramas de gordura no grupo low fat, que também é bastante. E aí, lógico, os grupos foram muito parecidos, mas era uma comparação de uma dieta não muito low carb com uma não muito low fat. Mas por que eu estou contando essa historinha para vocês? Agora, o Gardner teve a seguinte ideia. Vamos estudar não para perda de peso, como era esse estudo de 2018, mas para pré-diabetes e diabetes, porque hoje em dia, até as pedras sabem que uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, é muito boa para o diabetes, porque você está tirando tudo que se transforma em açúcar, tudo que se transforma em glicose da dieta. E o Gardner, ele é um vegetariano declarado. Então ele quis, na realidade, montar uma dieta vegetariana ou pisco-vegetariana, né, com peixe e vegetais, que fosse relativamente baixa em carboidratos e comparar com uma cetogênica na situação do pré-diabetes e do diabetes. Peraí, só que na manchete o que a gente viu é que ele está comparando uma dieta mediterrânea com uma dieta cetogênica. Então essa dieta chamada mediterrânea não é bem aquilo que a gente conhece por mediterrânea hoje em dia. Perfeito, Sari. É exatamente isso que você percebeu. E tem tudo a ver com a manchete que a gente leu para vocês. Eu vou ler ali de novo. Ó. De um lado, a dieta mediterrânea, medicamente renomada, uma eterna favorita entre os nutricionistas. O Gardner não comparou uma dieta mediterrânea com cetogênica, ao contrário do que o título diz, mas ele chamou de mediterrânea. E, na minha opinião, o objetivo era ter a preferência instintiva das pessoas, porque as pessoas adoram a mediterrânea e, como a gente vê, não foi exatamente uma dieta mediterrânea.
Então vamos explicar para as pessoas o que foi essa dieta usada no estudo e qual a diferença entre ela e a mediterrânea que a gente conhece. Bom, de um lado foi uma dieta cetogênica, uma very low carb mesmo, tá? E do outro lado, uma coisa que ele chamou de Mediterrânea Plus. E o que seria uma Mediterrânea Plus? Uma mediterrânea com menos farináceos, sem aqueles pães integrais, sem as massas, e ele colocou grãos integrais, mas não integrais de farinha integral. São grãos inteiros, grãos íntegros, uma coisa que, na verdade, eu nunca vi e nem comi na vida. Isso é muito, muito importante, porque quem lê vai ler ali em inglês whole grains e não vai se dar conta que é intact whole grains, ou seja, grãos integrais intactos. Quem já comeu grão integral de trigo? Eu só vi isso quando eu trabalhei em indústria de farinha e tive a oportunidade de conhecer moinhos. Fora isso, no supermercado eu nunca nem vi. Eu descobri, lendo os métodos do estudo, o que isso pode significar na prática. Existe um prato que é consumido na Europa e na Europa do Leste, chamado farro. E vocês vão encontrar uma foto disso lá na postagem do meu blog. E vocês vão ver que se come o trigo nesse prato da forma como a gente come um arroz. São os grãos inteiros de trigo. Então é importante salientar pela enésima vez, diferente da dieta consumida no Mediterrâneo, porque a dieta mediterrânea, quem já teve na Itália, quem já teve na Grécia, quem já teve no sul da França, a dieta mediterrânea tem pão, tem massa. Todo mundo sabe que na Itália se come massa. Tem biscoito, tem coisas feitas com farinha. E a dieta mediterrânea, essa que é a queridinha dos médicos, dos nutricionistas, pressupõe-se que ela inclui grãos integrais na forma de farinha. Mas aqui o truque para chamar de mediterrânea, mas na realidade fazer uma dieta low carb, é que até podia grãos desde que eles fossem intactos. O que significa? Foi tirado pão, foi tirado massa, foi tirado biscoito. Ela era uma dieta low carb moderada, baseada em plantas cuja única proteína era peixe. Então o que ele chama de Mediterrânea Plus só chamou o nome de Mediterrânea porque ele quis, né? No fim das contas está comparando duas dietas low carb. Exatamente, são duas dietas low carb. Uma very low carb, uma low carb cetogênica, e outra uma low carb moderada, que permite batata doce e frutas, mas que também retirou todo o açúcar e todos os farináceos, pão, massa, biscoito, não importa se integrais ou não, e só permitiu o consumo de grãos intactos. Grãos intactos aqui incluiria, por exemplo, feijão, lentilha, esse tipo de coisa. Mas primeiro falando então do desenho do estudo, foram 33 pessoas e em quanto tempo eles estudaram e depois monitoraram os marcadores de diabetes? Bom, então eles pegaram essas 33 pessoas, dividiram aleatoriamente em 2 grupos que deveriam consumir a dieta por 12 semanas e depois trocar de um grupo para o outro, quer dizer, as pessoas são seus próprios controles. E aí tem uma série de problemas na forma como esse estudo foi idealizado. E o primeiro, e na minha opinião, o maior problema de todos, é que não houve cálculo do tamanho da amostra. Quando a gente desenha um ensaio clínico randomizado, quando a gente planeja, é necessário estimar qual é a magnitude, qual é o tamanho da diferença que a gente imagina que vai ter entre os grupos, baseado na literatura que já existe. E aí a gente calcula quantas pessoas eu preciso, qual é o tamanho da amostra. E isso é especialmente importante quando você tem um estudo negativo, porque se a amostra é pequena, a diferença que foi observada entre os grupos, ela pode não atingir a chamada significância estatística só porque a amostra é pequena, não porque não tenha diferença. E aí quando você vai ver lá no estudo, ele diz que a amostra foi determinada pela disponibilidade de pessoas. Ou seja, quem estava disposto a participar desse estudo e comer essas refeições pré-estabelecidas. Exatamente. E isso significa, em outras palavras, que não houve cálculo do tamanho da amostra e, portanto, o fato do estudo não ter identificado uma diferença estatisticamente significativa entre os 2 grupos definitivamente não significa que essa diferença não exista. Outro ponto interessante é que no estudo só 13 dessas 33 pessoas que participaram eram diabéticas. Então, como que a gente vai concluir o efeito
em diabetes se nem todos os pacientes participantes eram diabéticos? E vou até mais adiante. Mesmo os que eram diabéticos muito bem controlados. A média da hemoglobina glicada dos 13 diabéticos desse estudo era 7. E a média total dos 33 pacientes de hemoglobina glicada era 6, que é quase normal. Então, é muito difícil eu mostrar que uma dieta cetogênica é superior para diabetes quando eu pego um grupo no qual talvez só 1/3 seja diabético, mesmo assim diabéticos muito bem controlados. Quanto mais doentes são as pessoas, mais você vai ver a diferença se uma estratégia é melhor do que a outra. Mas se você pegar pessoas que quase não são doentes e você aplicar 2 dietas, ambas low carb, e não encontrar diferença tendo apenas 33 pessoas, não dá para afirmar que não tem essa diferença. Poucas pessoas com pouca doença, fazendo 2 dietas pouco diferentes. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Terceiro problema, e esse é um problema bastante comum em estudos que envolvam dieta very low carb, é que tinha nesse grupo 8 pacientes usando sulfonilureias, que são remédios que aumentam a insulina e podem provocar hipoglicemia. E aí, o que eles fizeram? Nos pacientes que estavam sorteados para o grupo cetogênica, eles tiraram o remédio, e é o que a gente faz mesmo. É uma das vantagens da cetogênica, é poder e ter que tirar remédios. Mas no grupo da Mediterrânea, eles mantiveram a medicação e só diminuíram a dose. Então, fica difícil quando a gente vai comparar os resultados, comparar uma dieta cetogênica sem remédio com uma dieta mediterrânea, entre aspas, uma dieta semi-vegetariana, low carb moderada, mas com os remédios. A comparação fica injusta, fica enviesada, vocês entendem? E, por fim, teve o azar de que a Covid bateu justamente entre as primeiras 12 semanas do estudo e as últimas 12 semanas do estudo. Isso bagunçou muito o tempo que efetivamente as pessoas ficaram em dieta, e é interessante porque os autores comentam, e eu printo e traduzo ali na postagem do blog, quando os autores analisaram os dados apenas das 12 primeiras semanas, que estava mais organizado, que a Covid ainda não tinha bagunçado, a low carb, a cetogênica, foi melhor para reduzir a hemoglobina glicada. E aí o que eu escrevi no blog, que eu vou ler para vocês, é assim: não temos como saber se isso é real ou se é obra do acaso. E na verdade, com 33 pacientes, nós não temos como saber se tudo aqui não é obra do acaso. E os próprios autores admitem isso, eu printo ali o trecho, né? Bom, o objetivo principal do estudo era ver a redução da hemoglobina glicada, né, que é o marcador da glicose no sangue nos diabéticos, e ela se reduziu de forma semelhante entre os grupos. A bem da verdade, ela reduziu mais numericamente na low carb do que na Mediterrânea Plus essa. Só que não houve diferença estatística, que, como eu comentei, é difícil da gente poder dizer se não houve mesmo diferença ou se era só porque são poucos pacientes. Mas outras variáveis mudaram, e elas mudaram da forma que costumam mudar quando a gente compara um estudo de low carb com outras dietas. Vamos lá. O LDL, colesterol ruim, aumentou mais na cetogênica, o que é esperado, mas o HDL, o bom, também aumentou mais na cetogênica, e os triglicerídeos caíram mais na cetogênica. A TGP, a enzima do fígado, que costuma ser um indicador de gordura no fígado, caiu mais na cetogênica. E o peso reduziu-se um pouquinho mais na cetogênica, mas de significância estatística, porque o N, o número era muito pequeno, ficou realmente a queda maior dos triglicerídeos na cetogênica e o aumento maior do LDL na cetogênica.
O restante não atingiu significância porque eram muito poucos pacientes. Na matéria que a gente viu aqui no Brasil, a mensagem final que ficou é que a restrição severa de carboidratos saudáveis não é necessária para melhorar o controle glicêmico e a saúde cardiometabólica. E aí, quando a gente vai ver o que o Gardner, o autor do estudo, falou a respeito da escolha das dietas, ele disse o seguinte: eu tentei dar a cada dieta a melhor chance. Eu não tentei fazer uma cetogênica ruim e uma boa mediterrânea, ou uma mediterrânea ruim e uma boa cetogênica. Ambas as dietas concordam que comemos muito açúcar adicionado e grãos refinados, e não comemos vegetais suficientes. Portanto, todo o estudo foi feito para ver se há alguma vantagem em se livrar das frutas, grãos integrais e feijões na dieta cetogênica depois de fazer todas as coisas com as quais todo mundo concorda. Lembrando que o Gardner é vegetariano, de novo essa ênfase bastante nítida nos vegetais. Eu gosto do Gardner, eu acho que ele é um cara bem intencionado, então eu não sei se não foi essa ideologia que influenciou, porque quando você lê ele dizer isso, ele diz assim: então nós nos livramos dos grãos refinados na nossa versão da dieta mediterrânea, mas ele oculta o fato de que eles se livraram dos grãos integrais na forma de farinha também. Isso é uma diferença monstra. Isso é a diferença entre comer uma laranja e tomar suco de laranja. Você comer bolotas inteiras do grão inteiro do trigo versus você comer pão é completamente diferente. Então, na hora de falar para a imprensa, ele diz: nós fizemos uma mediterrânea no qual nós tiramos os grãos refinados, mas quando você lê o estudo, você vê que ele tirou os grãos integrais também, porque a esmagadora maioria das pessoas, quando pensa em trigo, ou centeio, ou cevada, não pensa em comer os grãos como quem come uma lentilha. As pessoas pensam em grãos integrais como macarrão integral, como pão integral. E isso ele explicou no material e métodos do estudo, mas ninguém explica nas matérias jornalísticas sobre o estudo. Outra coisa é o seguinte: a gente sabe que uma low carb moderada também é boa para diabetes. Então, isso já é sabido. E existem meta-análises, pelo menos 2, que mostram que quanto mais low carb, melhor para o diabetes. Está lá na postagem do blog. Acontece que aqui os pacientes tinham muito pouco diabetes. Eram pacientes que tinham hemoglobina glicada de 6 na média. E aí fica muito difícil você mostrar uma diferença entre as duas dietas, especialmente com um N, com um número tão pequeno. Mas lembra que a gente falou aqui que o HDL aumentou mais na low carb, que os triglicerídeos caíram mais na low carb, mas o LDL aumentou mais na low carb? Eu fiz a conta lá na minha postagem, coloquei na calculadora de risco cardiovascular um típico paciente deste estudo com os seus exames LDL e HDL antes e depois de fazer a dieta. E embora os números tenham mudado, o risco cardiovascular permaneceu exatamente o mesmo. Por quê? Porque o LDL subiu, mas o HDL também subiu e os triglicerídeos caíram. E aí eu me irritei com o que disse o Dr. Frank Hu e o Dr. Walter Willett, que foram os entrevistados, muito embora eles não tenham nada a ver com esse estudo, mas porque a imprensa internacional gosta muito dos dois, porque eles são da Escola de Saúde Pública de Harvard. Abre aspas. A diferença entre as duas dietas é bastante grande, e isso pode ter consequências a longo prazo nas doenças cardiovasculares, disse Hu. Enquanto ambas as dietas reduziram os triglicerídeos, a dieta cetogênica o fez de forma mais significativa, segundo o estudo. No entanto, a redução dos triglicerídeos não é tão importante quanto o aumento do colesterol ruim, disse Hu. Então, tem bastante coisa errada aí. Primeiro, eles não salientaram que o HDL também subiu mais na cetogênica. Segundo, como eu comentei para vocês e provei e printei, está lá na postagem do blog, não mudou o risco cardiovascular. Terceiro, e quem está inscrito em drsolto.com.br/podcasts vai receber o link do estudo ao qual eu vou me referir agora, existe um estudo curiosamente feito numa coorte de Harvard, mostrando que o LDL é
um dos menos importantes fatores de risco para doença cardiovascular. Eu não estou dizendo que ele não tem nenhum impacto, eu estou dizendo que ele definitivamente não é o mais importante e que dos lipídios tradicionais, o mais importante, o mais preditivo é colesterol total dividido por HDL. Pois bem, essa relação colesterol total HDL melhorou mais na cetogênica do que nessa dita chamada Mediterrânea Plus. Então, os comentários do Hu e do Willett são completamente inadequados. Mas isso não me surpreende, por quê? Porque eles também defendem uma dieta vegetariana. A gente já comentou sobre eles em outros episódios. O Willett é praticamente um militante e eu vou deixar também um outro link que vocês vão receber de uma postagem de 2020 no blog falando alguns absurdos a respeito do Willett e do Frank Hu. Bom, então dá para aproveitar alguma coisa desse estudo? Na verdade dá. Houve perda de peso e melhora do diabetes nos dois grupos e a maioria dos pacientes, a bem da verdade, preferiu a dieta low carb moderada, falsamente chamada de Mediterrânea aqui desse estudo. E isso significa que pacientes com pré-diabetes, que é a maioria dos casos aqui, e para aqueles que têm diabetes leve e bem controlado, que é o caso dos únicos 13 diabéticos do estudo, uma restrição de carboidratos mais moderada, que exclui açúcar, massa, pão, biscoito, flocos de aveia, mesmo integrais, mas mantém frutas, tubérculos, lentilhas e feijões, pode ser suficiente para ter resultados clinicamente significativos. Então, ninguém está dizendo que todo mundo tem que fazer cetogênica, mas o que esse estudo sugere, que elas são iguais, eu acho que não dá para dizer. Então, resumindo toda essa história, um novo estudo comparou uma dieta, entre aspas, mediterrânea versus uma dieta cetogênica para pré-diabetes e diabetes. Só que não houve dieta mediterrânea nesse estudo, porque a tal Med Plus é uma dieta low carb, pisco-vegetariana, sem nenhum tipo de farináceo integral e, portanto, sem pão, sem macarrão, sem biscoito, sem aveia. Ou sem flocos de aveia, né? O estudo não encontrou diferença, mas o tamanho da amostra era muito pequeno para que se afirme isso, e as alterações do perfil lipídico que foram observadas, com aumento do HDL, redução dos triglicerídeos e aumento do LDL nos pacientes da cetogênica, nesses níveis que foram observados no estudo, não aumentam o risco cardiovascular, ao contrário do que disse o Dr. Frank Hu na reportagem da CNN Brasil. E ele foi um estudo negativo, ou seja, sem diferença entre os grupos, provavelmente pelo número insuficiente de participantes. E agora a gente vai responder uma pergunta que a Silvia enviou lá no grupo dos alunos do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. Doutor Souto, meu nome é Silvia, tenho 57 anos e em 2020 eu tive câncer de tireoide. Tomo diariamente levotiroxina, é o único remédio que tomo. Gostaria de saber se pelo fato de estar na menopausa e também com o medicamento, há de alguma forma alguma influência no meu emagrecimento. Em princípio, se os níveis de hormônio tireoidiano estão normais, ou seja, os níveis de levotiroxina que estão sendo usados repõem a falta daquilo que é produzido pela tireoide, não deveria haver maior impacto. Existe uma linha de pesquisa, existem alguns endocrinologistas que consideram que pode ser necessário para alguns pacientes repor também o T3, a triiodotironina, e não só o T4, que é o que a levotiroxina repõe, porque nem todas as pessoas convertem o T4 para T3 da mesma forma e a forma ativa do hormônio é o T3. Isso teria que ser avaliado, pelo endocrinologista para saber se é o caso. Mas, como o Dr. Rodrigo Bomeni sempre costuma dizer, a tireoide muitas vezes costuma levar a culpa por coisas que não são culpa dela. Ganho de peso por hipotireoidismo costuma acontecer num hipotireoidismo severo, não tratado. Então é pouco provável que pequenas diferenças na reposição dos hormônios da tireoide vão ser os responsáveis pela dificuldade em perda de peso. Nós temos um episódio prévio do podcast no qual nós comentamos sobre um estudo que questiona se a menopausa realmente diminui o metabolismo ou o porquê dessa percepção que a gente tem de que a perda de peso é mais difícil após a menopausa. Aquele estudo sugeriu que não,
que não tem a ver com o metabolismo, e uma das explicações poderia ser o fato de que quanto maior a nossa idade, para aqueles que lutam com a balança, mais dietas a pessoa já fez na vida. E aí sim, quanto mais dietas a pessoa já fez, cada vez que ela ganha o peso de novo, é sabido que é mais difícil perder novamente, mesmo que se use exatamente a mesma estratégia nutricional. Por quê? Porque o corpo passa a defender o set point cada vez mais cedo. Vamos dar um exemplo. Se você estava com 100 quilos e reduziu para 80, quando você ganha o peso e fica com 100 quilos de novo e vai fazer a mesma dieta, ao invés de você atingir um platô, uma dificuldade de perda de peso nos 80, isso pode acontecer nos 90 ou nos 95. Então, talvez não seja a menopausa, e sim o fato de que as dietas já foram feitas várias vezes e isso vai dificultando paulatinamente a perda de peso, o que não significa que, bom, então deixa assim, só significa que tem que ter mais paciência, né? Silvia, e você que é nossa aluna lá no Podcurso, lembrando que a gente tem um episódio bônus que a gente gravou com o Dr. Rodrigo Bomeni de 1 hora de duração e lá a gente fala de remédios para emagrecer e também de tireoide. Então vale a pena voltar lá nesse episódio e relembrar. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.